Muito bem. Esta senhora que está aqui no nosso programa, ela vai contar a verdade, nada mais que a verdade. A senhora vai abrir a boca mesmo, a senhora vai falar ou vai esconder. Porque de repente a pessoa diz assim, eu vou lá no programa, eu quero falar, chega aqui e não fala nada. Vai falar? Lógico, mas é a realidade, eu não vou falar nada demais. Nós vamos falar o que está acontecendo. Evidente. A vida sem retoques? Sim. A vida como ela é? Sempre fiz isso. Sempre fez isso? Sempre fiz isso. A senhora não tem medo de nada? De nada, eu não tenho patrão. Você não tem patrão? Não tem Não. ninguém que chega e fala, olha lá o que você vai falar. A Dilma é minha patroa, mas eu trabalho direitinho, ela não pode mandar embora. A Dilma é sua patroa? É, sou professora da Federal. Você é professora da Universidade Federal? Exatamente. E a senhora vai falar tudo que está acontecendo aí? Sim, não. Sobre educação, né? Professora, eu estou falando essa pergunta aqui, ó, já vou começar perguntando para a senhora também. Na sua opinião, como professora da Universidade Federal, essa senhora é muito conhecida. O ensino no país público e particular é de má qualidade, o ensino, eu não estou falando do sistema. Sim, sim. O que a senhora acha? Péssima qualidade. Péssima qualidade. Péssima qualidade. Por quê? As avaliações internacionais nos colocam lá no final. Por quê? Porque não existe interesse em resolver o problema da educação nesse país. É muito bom ter gente ignorante votando. Então, na verdade... Pera, o que a senhora falou? É ótimo ver gente ignorante que não tem um esclarecimento votando. Votando, escolhe qualquer um. Escolhe qualquer um, aquele que deu uma caneta, que deu uma dentadura, que deu um par de óculos. Entendeu? Então, na verdade, o povo brasileiro não pensa. A maioria, né, dos estudantes brasileiros, jovens, eles estão fora, eles não estão preocupados com a situação nossa brasileira. E o ensino não está fazendo absolutamente nada. A educação nossa no país é uma vergonha. Isso eu venho falando sempre. Outra coisa que eu acho, por exemplo, saiu esse resultado do Enem, todo mundo assustado. 500 mil estão com 0 em redação. O que a redação do Enem quer avaliar? O poder do pensamento, da argumentação. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar um band-aid num sangramento, numa hemorragia? Não adianta. Nós temos que ver a causa. A causa é o seguinte, ensino médio, inclusive em Mato Grosso do Sul, é péssimo, né? Nós estamos no 5º pior lugar no ensino médio, no país. Quer dizer, então nós temos que fazer alguma coisa. Isso já vem falando há anos, Picarelli. Há anos eu faço uma pesquisa sobre o PISA, que é uma avaliação internacional, e nós sempre estivemos lá embaixo. Em 65 países, nós estamos em 58º lugar. Que coisa de vergonha. É uma vergonha. O que acontece? E eu espero que esse novo governo pense assim, porque eu fiz parte da equipe que fez o programa do governo que está aí, né? E eu já vi logo assim, falei, o grande equívoco de quem mexe com a educação nesse país é achar que não, o Estado tem a obrigação de resolver o problema do ensino médio. Mas não é assim. Qual é o problema do ensino médio? É a péssima qualidade do ensino fundamental. E aí, como é que faz? Daqui a pouco a senhora vai falar sobre isso. Eu quero saber quem é culpado disso aí. Parece que a senhora falou que o Congresso Nacional é culpado. Por que é culpado? Quem legisla tem que fazer legislação realmente adequada à necessidade da população, somente dos estudantes, do corpo discente. Mas ela tem outra coisa a falar. A chefe dela é a Dilma. A chefe dela é a Dilma. A Dilma dos aumentos, a Dilma das coisas que está acontecendo aí. Essa lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante redação dada para os estabelecimentos que utilizam progressão Rio Lago. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Existe praticamente, através dessa lei, um impedimento para que deve se fazer o máximo possível para não reprovar o aluno. Muito bem, se o aluno durante o período de ensino do ano letivo, ele não alcançar nota suficiente para aprovação, o professor parece-me, eu vou perguntar para a professora já, pela lei de que ele tem que dar aquela força, olha, faz um trabalho, faz isso, faz um exame oral, alguma coisa, para que ele possa alcançar a média e ser aprovado para o próximo ano. Sabe que está certo isso? Quem faz leis? É o Congresso. Mas quem mandou essa lei?
foi o governo, porque eu quero esclarecer a população. O nosso programa aqui é para esclarecimento. Aqui não tem palhaçada, não tem brincadeira não. Estou falando sério. É para orientar a comunidade. Muitas leis não vêm de iniciativa dos deputados federais e senadores. A maioria das leis que mexe com a vida do povo é do governo. É do governo federal, do governo estadual, da prefeitura, etc. A doutora Ângela vai arrepiar daqui a pouco. Vai arrepiar. A senhora vai falar mesmo? Tem certeza que a senhora vai falar, doutora Ângela? Infelizmente, só A tem senhora coisa tem que ruim falar. pra Quantos falar. anos a senhora está falando e ninguém te ouve? Nossa, muitos A anos. senhora já mandou para o Ministério da Educação lá em Brasília. Aí adianta alguma coisa? Não adianta nada. Não adianta. Entra ministro, sai ministro, e Exatamente. continua a mesma Continua coisa. a mesma coisa, porque a mudança tem que ser local. Nós temos que mudar a Aqui? nossa volta. Aqui? É, exatamente. Aqui, quem seria o responsável por essa mudança? Todas as pessoas. Mas Porque eu considero o seguinte, a nossa situação no país, em termos de educação, é uma vergonha. Nós somos reprovados, né? Nós não conseguimos fazer uma educação de qualidade. Eu acho que a educação, nos melhores países, ela é prioridade nacional. Prioridade nacional é quando você discute educação no barzinho, na casa da comadre, dentro da escola, no hospital, aonde você for. Agora a gente só faz isso quando é a Copa do Mundo. Quando é a Copa do Mundo, todo mundo discute futebol. Todo mundo sabe qual é o jogador que é bom, qual que não é, quem é o técnico, o que tem que fazer, não é? E por que a educação a gente nunca leva a sério? Esse país não trata a educação com seriedade. É uma vergonha. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso aqui. Eu vou mexer na ferida. Vai? Eu vou mexer na ferida. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou trazendo aqui uma doutora em educação. Não é qualquer pessoa. É uma senhora que tem larga experiência na área de educação, é doutora. E essa senhora, já há anos, está preocupada com a educação no país. Mas vamos pensar aqui no Mato Grosso do Sul. País é país. Vamos pensar aqui no nosso pedacinho. Agora ela tem e vai nos elencar prioridades para que haja mudança realmente. E eu, como parlamentar, jornalista, eu tenho por obrigação de saber o que ela pensa, analisar e divulgar para que a população como um todo possa trabalhar para melhorar isso. Porque do jeito que está, nós vamos virar submundo, né? Na área de educação. Imagine uma criança com fósforo dentro de casa. O que pode acontecer uma criança com fósforo dentro de casa? O que pode acontecer, doutora Ângela, a senhora que é mãe, que é professora, nas férias, as crianças aí com fósforo, com álcool, com brincadeira dentro de casa, o que pode acontecer? Seríssimo. Um promotor uma vez me avisou que no período de férias aumenta 80% o nível de violência sexual contra a criança pequena. Ela está entregue à própria sorte. Vocês estão vendo o que a doutora Ângela está falando, minha gente? É verdade. É verdade isso. Verdade. Doutora, agora, o que nós podemos fazer como sociedade, como um todo, através das denúncias que a senhora tem feito já há muito tempo, a respeito de qualidade de ensino? Quais são os passos, os primeiros passos para chegar a uma conclusão e uma solução para pelo menos amenizar a situação drástica que nós estamos vivendo em termos de educação aqui no nosso país? Quando a gente avalia que a nossa educação está reprovada, eu considero o seguinte: nós temos o problema da família, que ela se contenta com a vaga, mas não cobra a qualidade. Essa educação de qualidade é garantida pela Constituição Federal. Ali na Constituição Federal não diz que tem só uma vaga. Ali se fala em educação de qualidade. Toda criança brasileira tem direito, pela Constituição, desde que nasce, a uma educação de qualidade. Então o pai e a mãe, eles têm que realmente, primeiro, ter muito claro que a educação começa em casa, não é a escola que vai educar seu filho, que está tendo uma inversão de competência e de responsabilidade. A escola é complementar à educação da família. Muitas crianças chegam já lá sem nenhuma educação, não respeitam a escola, não respeitam o professor, e o pai some da escola, ele não aparece lá. Então o comprometimento da família com a escola é fundamental. Saber isso, a escola complementa a educação da família, e eles têm que andar juntos. São duas instituições sociais que têm que caminhar juntos. Então a cobrança da família é importante. Como é que a família pode cobrar? Existe o tal do IDEB, Índice da Educação Básica, né?
de desenvolvimento da educação básica, que é uma avaliação da escola. Toda escola tem uma nota, muita gente não sabe disso. Então a escola tem que ter nota 10, ela não tem, o pai tem que saber por quê. Por que eu vou matricular o filho numa escola que tem 2,5 de nota? E eu fiquei impressionada quando eu fui pesquisar essas notas. Nós temos Joaquim Murtinho, Lúcia Martins Coelho, quer dizer, colégios importantes, Maria Constança, que a nota do IDEB é muito baixa, 3,5, 4 no máximo. Então, o pai tem que saber disso, qual é a nota da escola que ele está matriculando o filho. Quem é o professor do meu filho? Tem informação? O que a escola oferece a mais? Né? Então, a primeira coisa da família é cobrar mais, nós não estamos cobrando. O pai cobra só do filho. Só do filho. Se tem nota vermelha, não tem nota vermelha. Outra coisa, professores. Sou professora primária, que se falava do Rio de Janeiro, quando eu casei e vim para cá. Então eu falo porque eu sou professora. Tem muito professor que não quer ser avaliado, ele tem que ser avaliado. Tem professor que está lá porque ele não consegue outra coisa, tá bom, fica lá. Né? Então o professor também tem que ser avaliado. E quando se fala isso, nossa, é uma coisa horrorosa você falar que o professor tem que ser avaliado. Porque ele, como é concursado, ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Né? Então o problema também da escola, primeiro, mal aparelhada, sucateada, não existe quadra de esporte, não existe brinquedo para criança, não existe parquinho infantil funcionando. Então nós estamos assim, se você fizer uma análise da educação no Brasil, é uma vergonha. Porque não adianta a gente ficar falando e não se resolver nada. Outra coisa, aonde que vai se comentar isso? É na igreja, é no púlpito, é em qualquer lugar que tenha uma condição de você conseguir juntar um público. Primeiro problema da educação no Brasil. Não existe creche. Creche é direito constitucional. Não é a favor do governo. Então lá também está escrito que a criança tem direito a uma instituição de educação, não é obrigatório, é opção da família, mas é dever do Estado. Então quando a gente vê que aqui em Campo Grande, nós ainda não conseguimos resolver o problema de creche. Fui do Conselho Municipal mais de 10 anos. Você vai nas creches, não tem parquinho infantil. Eu falo, gente, não tem cabimento, não tem brinquedo. Né? Então as crianças ficam lá perambulando. Então uma vez, eu vendo um artigo sobre isso, falo o seguinte, o Brasil não tem prêmio Nobel, em lugar nenhum tem, de nenhuma área. Não. Porque nós estamos queimando as nossas inteligências lá no começo. Então quando a gente fala no ensino médio, no Enem, que é uma vergonha, não adianta falar nisso agora, nós temos que ver qual é a causa, é lá para trás. Porque você sabe, por exemplo, se você fizer uma relação com a doença, uma pessoa está com uma pneumonia, você tem que curar essa pneumonia, não morre. Mas o que causou essa pneumonia? A gente não tem que ir lá ver o que aconteceu antes de tentar resolver? Nós não vamos resolver nada se a gente só ficar atacando e separando. Não, o Estado vai tratar só do ensino médio. Não adianta, eles vão ter que ajudar os municípios. E outra coisa seríssima, a LDB falava que o ensino obrigatório era de 6 até 9 anos, né? Era o ensino fundamental. O Brasil mudou. 2016, que é agora, depois de amanhã, nós estamos em 2016, o ensino obrigatório no Brasil passou a ser de 13 anos. Passou a ser da criança de 4 até o final do ensino médio. E eu quero ver como fazer isso. Porque eu não vi ainda escola nenhuma se organizando. A escola não está se organizando, não tem professor preparado para pegar essa criança de 4 anos, que não é ensinar a ler e escrever, ela está na pré-escola, e trabalhar essa criança de uma forma adequada. Eu não vejo isso. Doutora Ângela, olhando para essa câmara aqui, dá um close na doutora Ângela, que recado, para encerrar nossa entrevista, que recado a senhora daria para a secretária de Educação do município e do Estado? Olha, pouca coisa elas podem fazer se não tiver mais verba para a educação. Mas eu acredito que, na verdade, o que a gente precisa ter, como sociedade, é cobrar das pessoas que estão lá com o poder da caneta. Então, a população, de uma forma geral, a família, precisa participar mais da educação. Os professores precisam ser valorizados, porque quando a gente começa a observar aonde está bem a educação, na China, né? Nova Zelândia, no Canadá, por que essa educação é boa? Porque se valoriza o professor, se paga bem. Um professor que não ganha bem, ele não pode dar uma boa aula, gente. Ele tem muita coisa na cabeça dele, pensando como que ele vai pagar a casa dele, como é que ele vai comer. Então eu fico indignada quando eu vejo a discussão, e eu vi há pouco tempo,
que o aumento ridículo que deram, não aumentinho em nada, era uma complementação, ia ser dado em 3, 4 vezes. Isso é absurdo. E agora está se discutindo se vão ou não aceitar o piso nacional que foi determinado agora. Então isso é prioridade nacional. Então se a gente não tiver realmente consciência de que isso é prioridade nacional, não vamos conseguir fazer nada. Outra coisa, excesso de alunos nas salas, os professores não dão conta. Então é a família fora da escola que não quer saber de nada, a criança chega sem um pingo de educação, os alunos não respeitam o professor desvalorizado, desmotivado, e o aluno do ensino fundamental que acabou de fazer um Enem, que não consegue nem fazer uma redação porque ele não pensa, não aprendeu a pensar, ele também está totalmente desmotivado com o currículo que está aí. Muito obrigado, doutora Ângela. Tá? Contribuiu muito para nós aqui. Muito obrigado. Espero que seja de valia para nossos queridos telespectadores o que a doutora Ângela falou. Procuramos esclarecer a população, assumindo essa responsabilidade de que nós temos que fazer alguma coisa, segundo o que ela acabou de nos dizer. É muito importante para nós.